Que foi isso que a gente viu no litoral de São Paulo? Chuva, alagamento, deslizamento e morte. Um caos em São Paulo, protagonizando um dos maiores desastres da cidade. É disso que a gente vai falar hoje. O que aconteceu no litoral de São Paulo, por que aconteceu e como. E também vamos falar um pouco de política, porque as pessoas estão falando muita merda, um negócio inacreditável. Para quem estava no carnaval, não sabe o que está acontecendo, é o seguinte. Dia 19 de fevereiro caiu um temporal no litoral de São Paulo, criando um rastro de destruição, principalmente na cidade de São Sebastião. Para começar, nessa região que a gente vai falar, é normal chover grandes quantidades nesse período do ano, principalmente nessas regiões costeiras, que tem alguns detalhes que já a gente vai esclarecer, que tornam mais propícias às quedas de água constantes, ou seja, aquela chuva que começa a cair e não para mais. Para a gente conseguir entender melhor, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, não em dois vídeos, tá? Em duas partes. A parte da natureza, a parte natural, e a parte das pessoas, a parte da nossa execução diante desses acontecimentos, beleza? Fator natureza. Dia 19/2, caiu uma chuva sem fim no litoral, batendo mais de 600 milímetros, caiu uma garrafa de água e inundou o lugar todo. Batendo mais de 600 milímetros em 24 horas. O que isso quer dizer? Em 24 horas, a água subiu 60 centímetros, chovendo mais de 600 milímetros em 24 horas. E detalhe, ultrapassou o último desastre que a gente viu em 2022, que foi o desastre de Petrópolis, que em 24 horas choveu 534 milímetros de água em 24 horas. Municípios como São Sebastião e Bertioga foram os mais atingidos. Ficaram completamente inundados, registrando deslizamentos, alagamentos e mortes. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o número de mortes chega a 54 pessoas. Agora que a gente entendeu o que aconteceu, vamos tentar entender o porquê aconteceu. Tem toda uma explicação geológica e meteorológica, beleza? Vamos lá. O que estava acontecendo? Estava se deslocando uma massa de ar fria para o Rio de Janeiro. Essa massa de ar fria, ela se encontrou com uma zona de baixa pressão. O que é uma zona de baixa pressão? Uma zona de baixa pressão é uma região onde prevalece o ar quente. Ou seja, há a evaporação da água, a umidade. Essa umidade e esse ar quente tendem a subir. Essa zona de ar quente se encontrou com a zona de ar frio. Então, nesse encontro, nessa região do meio, fortaleceu os ventos. Então, ar quente com ar frio, vento. Com ventos mais fortes, as nuvens que estavam indo para o Rio de Janeiro se estacionaram, se estagnaram ali na região do litoral, tanto do litoral do Rio de Janeiro quanto do litoral de São Paulo. Beleza? O que acontece? Com ventos fortes também, há um aumento da maré. Então, nós temos nuvens estacionadas, se carregando por causa da evaporação ali da área de baixa pressão, e a maré alta, ou seja, a maré alta dificulta o escoamento da água. Beleza? O outro fator que agravou essa situação é o fator da geografia do lugar. Na região do litoral, tem a chamada Serra do Mar, que é uma cadeia de montanhas que se estende do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Essa cadeia de montanhas parece uma verdadeira muralha, um paredão. Então as nuvens que passam por lá tendem a ficar presas. E essa serra de pedra ela é muito íngreme. Então o que está na margem da serra ali é muito propício a deslizamentos. Abri um parênteses. Não tem como falar desse assunto de chuva sem falar do aquecimento global. Com a elevação das temperaturas, aumentam também as taxas de evaporação de água, que cria nuvens ainda mais carregadas. Beleza, esse é o fator natureza. Agora vamos falar um pouco do fator humano. Sempre que chove ali na região do litoral, sempre tem alagamentos, deslizamentos e morte,
que pode explicar isso? Se talvez a baixa fiscalização do governo nas construções de casas irregulares. O que são áreas irregulares? Áreas perto do mar ou muito dentro da serra. Ou seja, regiões propícias para ter deslizamento e alagamento. Sem falar a série de erros cometidos pelo Estado. Por exemplo, os órgãos públicos já tinham sido comunicados pela Defesa Civil que ia haver grandes volumes de chuva 2 dias antes de começar as chuvas. Mas esse alerta não foi devidamente passado para a população. Ou seja, as pessoas não sabiam o que estava para acontecer. As poucas sirenes da região não funcionaram e o sistema de SMS que manda torpedos para as pessoas cadastradas ali da região só conseguiu atender 10% da população ali do litoral, que foi em média, acho que foi 34 mil cidadãos apenas. Se as pessoas tivessem sido avisadas antes, muitas pessoas poderiam ter saído ali da região e evitado tanto desastre. Para você ter uma noção da magnitude da situação, da ocorrência, essa é uma foto do antes e o depois do temporal que deu em Boiçucanga, que é uma região lá. O que falar, né? Petrópolis, São Sebastião, até a capital de São Paulo sempre teve problemas com chuvas fortes. E isso todos os anos. É óbvio que essa situação tem que ser tratada. É evidente que nós precisamos de políticas públicas, não para fazer chover menos, isso é impossível, mas para amenizar os desastres. Manutenção das vias de escoamento, como córregos, bueiros, fiscalização na construção de áreas de risco. Lembra que eu falei? Próximo do mar e dentro da serra, áreas totalmente de riscos aumentam a chance de ter vítimas fatais. Áreas costeiras ou barrancadas, a instalação de sirenes que funcionem, né? Algo tem que ser feito. Porque não dá para todo ano a gente ficar vendo notícias de mortes e deslizamentos por causa das chuvas. As chuvas só tendem a ficar cada vez mais fortes por causa do aquecimento global. Então precisamos que o governo se saliente de que tem que fazer prevenção para que não ocorra esse tipo de crise, esse tipo de desastre, que além de ser muito penoso para a população, também é muito caro. Falando de governo, vamos falar um pouco do Tarcísio também. O Tarcísio é o governador de São Paulo. O cara simplesmente deu um baile de gestão. Esteve no local, transmitiu informações com transparência, trouxe ajuda humanitária e monetária, trabalhou. Fazia tempo que a gente não viu um político trabalhando de verdade. E não é nem querendo puxar saco. A gente tem que elogiar quando o político acerta. E, obviamente, tem que criticar também quando erra. Só que o que aconteceu? O Tarcísio, em determinado dia, se encontrou com o atual presidente do Brasil. Ou seja, o presidente Lula. Só isso aí já foi o suficiente para liberar um mar de críticas. É inacreditável como o brasileiro vê a política como uma espécie de jogo de futebol. Diante de um desastre desse, as pessoas criticarem o presidente do país indo visitar o estado e se encontrando com o governador da cidade mais populosa do país é um negócio inacreditável, cara. Inacreditável. Não é sobre Lula e nem sobre Bolsonaro. É sobre o presidente se encontrar com o governador para discutir soluções para o estado, para ajudar o estado. O estado de São Paulo, para quem não sabe, ele banca a maior parte dos lucros da União. Não é uma questão de Lula nem de Bolsonaro. É uma questão do presidente se encontrar com o governador para discutir soluções para essa tragédia. Então as pessoas criticarem esse encontro só por causa de rixas políticas é uma verdadeira vergonha para a população brasileira, sejamos sinceros. Para finalizar esse vídeo, vamos falar um pouco também de outra atitude lamentável da população brasileira. Diante dessa tragédia, a gente viu pessoas vendendo 1 litro de água por R$ 96. A pessoa que vê a situação ali da região, vendo pessoas passarem necessidades, perderem tudo e tentar lucrar em cima dessa tragédia, é um negócio que embrulha o estômago. Uma pessoa que faz isso já desistiu da vida, já está totalmente corrompida. E eu vi pessoas defendendo essa atitude, falando que é a lei da demanda e da oferta. Sejamos sinceros, o mercado ele é orgânico, ele é composto por pessoas. Tanto que quando ocorre um desastre ou alguma coisa do tipo, as pessoas fazem, os investidores, né, que são pessoas,
fazem o mercado, né, tribular, né, ter subidas e descidas. Então você me falar que é uma ordem natural, devido aos desastres, a pessoa tentar lucrar em cima disso por causa da demanda, algo surreal, cara. Algo surreal. Infelizmente isso aí aconteceu, a gente lê as matérias e fica até sem acreditar. A falta de humanidade chega a esse ponto, né? Era só isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, meu nome é Jonas. Tchau. Eu esqueci de pedir para você se inscrever e dar o seu like, porque isso aí ajuda demais o canal, principalmente eu que estou começando. Se você tem alguma coisa para comentar, escreve aqui nos comentários, beleza? Agora sim, muito obrigado. Tchau.